Apesar da abertura de arquivos secretos, dos relatos de sobreviventes e de décadas de pesquisa dedicada por historiadores, alguns mistérios da Segunda Guerra Mundial permanecem sem resposta. Questões intrigantes continuam a despertar a curiosidade de especialistas e entusiastas, revelando que nem tudo sobre esse conflito foi completamente desvendado. Nesse vídeo, você vai conhecer algum desses enigmas ocultos. Na noite de 10 de maio de 1941, um dos episódios mais enigmáticos da Segunda Guerra tomou forma nos céus da Europa. Um avião alemão Messerschmitt Bf-110 cruzava a escuridão vindo da Alemanha em direção à Escócia. Pouco depois das 11 da noite, o aparelho ficou sem combustível e o seu piloto, forçado a saltar de paraquedas, caiu em um campo na região de Paisley, nas terras altas escocesas. O agricultor David McLean, ao ouvir o barulho, encontrou a aeronave em chamas no seu terreno. Nas proximidades, ele localizou o piloto, que surpreendentemente se apresentou como o capitão Alfred Horn. Levado até a casa da família McLean, o homem recebeu uma xícara de chá ao lado da lareira. Mas não se tratava de um piloto comum da Luftwaffe. Era ninguém menos do que Rudolf Hess, o vice-líder do partido nazista e um dos homens mais próximos de Hitler. A presença de Hess em solo britânico causou muita perplexidade. Ele não era um desertor qualquer, mas sim o deputado Führer, posto imediatamente abaixo de Hermann Göring na hierarquia sucessória do regime nazista. Companheiro de Hitler desde os primórdios, Hess havia participado do putsch da cervejaria em 1923, foi preso junto a ele em Landsberg e atuou como secretário pessoal do Führer durante a redação de Mein Kampf. Sua chegada à Escócia não foi um ato de guerra, mas sim uma missão de paz, como ele próprio declarou. O objetivo era buscar contato com líderes britânicos, que, segundo ele acreditava, estariam dispostos a negociar um acordo com a Alemanha em oposição à política de resistência de Winston Churchill. O destino pretendido de Hess era o Dungavel House, que era a residência do aristocrata escocês Duke of Hamilton, que ele acreditava ser um interlocutor favorável à paz. A ousadia do voo já seria suficiente para tornar ele lendário. Partindo de um aeródromo próximo a Munique por volta das 6 da tarde, Hess voou sozinho durante quase 5 horas. Com mapas rudimentares e sem equipamentos modernos de navegação, ele percorreu a rota pelo rio Reno, atravessou o Mar do Norte e penetrou no espaço aéreo britânico durante a noite. Ele precisava evitar não apenas a perda de orientação ao meio nevoeiro, mas também os sistemas de defesa aéreo britânicos, que estavam atentos a bombardeiros alemães. Ele chegou à Escócia por volta das 10h30 da noite, mas sem combustível suficiente para prosseguir. A apenas 20 km da Dungavel House, ele foi obrigado a saltar. A habilidade técnica de Hess em conduzir tal viagem surpreendeu seus captores. Era muito improvável que um alto oficial nazista, sem treinamento como piloto de longo curso, conseguisse chegar tão longe sem ser abatido. Assim que ele foi detido, Hess pediu insistentemente para ser levado até o Duque, a quem ele considerava parte de um grupo britânico disposto a negociar. Contudo, o aristocrata, longe de ser um colaboracionista, estava no comando de uma base da RAF naquela noite e, ao ser informado da captura, demonstrou total lealdade à causa britânica. Quando o encontro finalmente aconteceu no dia seguinte, Hess expôs a sua proposta. A Alemanha não desejava destruir o Império Britânico. Em troca de um acordo de paz que retirasse o Reino Unido da guerra, Hitler garantiria a preservação das suas colônias e também do prestígio imperial britânico. Em contrapartida, o Reich teria as mãos livres para a conquista da Europa continental e, sobretudo, para a futura ofensiva contra a União Soviética. Mas Hamilton não se deixou seduzir. Ele comunicou imediatamente a proposta a Churchill e também ao governo britânico, que a rejeitaram prontamente. Para Londres, qualquer paz nos termos de Hitler significaria a capitulação da Europa diante do nazismo. A situação de Hess se tornou dramática. Ao declarar que Hitler não sabia da sua missão, acreditando que assim seria tratado como um negociador independente, ele apenas conseguiu que o governo britânico o classificasse como prisioneiro de guerra comum, sem imunidade diplomática. Em junho de 1941, frustrado e em estado de profunda angústia, Hess tentou o suicídio se jogando de uma escada da sua prisão. A notícia de que o braço direito de Hitler havia voado sozinho para a Grã-Bretanha caiu como uma bomba em Berlim. O Ministério da Propaganda sob Joseph Goebbels rapidamente anunciou que Hess sofria de perturbações mentais e alucinações e que a sua ação fora um ato individual sem qualquer ligação com o Führer. Nos bastidores, porém, a fuga de Hess apenas acelerou a ascensão de Martin Bormann, que era o secretário pessoal de Hitler,
que assumiu o papel de principal articulador do partido. Para muitos nazistas, a missão de Hess foi interpretada como uma tentativa desesperada de recuperar relevância dentro de um regime onde a sua influência já estava em declínio. Ainda assim, persistiram dúvidas. Teria Hitler realmente desconhecido o plano? Apesar da versão oficial, o episódio sempre alimentou teorias alternativas. Alguns contemporâneos acreditavam que Hitler poderia ter em segredo apoiado a missão de Hess. Em 2011, documentos russos revelaram o testemunho de Karl Pinch, que era o ajudante de Hess, que afirmou que Hitler tinha conhecimento prévio da viagem. Segundo ele, o Führer esperava que Hess negociasse um acordo antes da invasão da União Soviética. A autenticidade do depoimento, porém, é questionada. Pinch deu a sua declaração sob custódia soviética, provavelmente sob tortura, e Moscou tinha motivos políticos para promover a ideia de colúnio entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. A maioria dos historiadores considera mais provável que Hitler realmente tenha sido surpreendido e enfurecido. Outra hipótese sugere que Hess foi manipulado pela inteligência britânica. Alguns sustentam que o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido poderia ter alimentado falsas esperanças de contato com facções pró-paz, talvez até enviando correspondência enganosa em nome do Duque de Hamilton. Essa versão explicaria por que Hess estava tão convencido de que teria receptividade na Escócia. No entanto, nenhuma prova concreta surgiu para confirmar tal operação. O envolvimento do Duque sempre foi alvo de especulação. Educado em Eton e Oxford, herdeiro de família aristocrática e oficial da RAF, ele havia de fato mantido contatos ocasionais com figuras simpáticas à Alemanha antes da guerra, mas nada que sustentasse um alinhamento com o nazismo. Ainda assim, documentos do Serviço de Segurança do Reino Unido desclassificados em 2004 revelaram que em 1940 o conselheiro de Hess havia enviado uma carta a Hamilton propondo propostas de paz em local neutro. A correspondência foi interceptada pela inteligência britânica, que investigou Hamilton e inocentou ele. Curiosamente, a carta nunca chegou ao destino, mas reforça a ideia de que Hess acreditava, talvez ingenuinamente, que Hamilton poderia ter sido um mediador. Alguns teóricos da conspiração, no entanto, sustentam que o voo de Hess foi deliberadamente encorajado pelos britânicos como parte de uma armadilha. O jornalista Peter Padfield, no seu livro, aponta pistas de que agentes britânicos teriam alimentado a ilusão de que existia uma facção política disposta à paz, quando na verdade essa ala pró-apaziguamento já havia perdido totalmente a influência desde 1940. O American Mercury, uma revista norte-americana, publicou em 1943 um artigo anônimo afirmando que Hess voara com ordens explícitas de Hitler e que teria recebido até mesmo escolta da RAF nos seus momentos finais de voo. Embora improvável, a reportagem deu combustível a especulações durante a guerra. Após sua captura, Hess foi mantido em diversos locais na Grã-Bretanha, incluindo a Torre de Londres e também hospitais militares. Psiquiatras britânicos o examinaram repetidamente, tanto por preocupação médica quanto pela esperança de compreender melhor a mente nazista. Muitos diagnosticaram sinais de transtornos mentais, alimentando a versão de que a sua missão teria sido fruto de alucinações, ou até mesmo impulsos irracionais. No tribunal de Nuremberg em 1945, Hess foi julgado ao lado de outros líderes nazistas. Declarado culpado por crimes contra a paz, ele escapou da pena da morte, mas foi condenado à prisão perpétua. Ele passou o restante da sua vida em Spandau, que era uma prisão de segurança máxima em Berlim controlada pelas potências vencedoras. Após 1966, ele se tornou o único detento da instituição, vivendo em isolamento por mais de 2 décadas até a sua morte em 87, aos 93 anos. Oficialmente, ele teria cometido suicídio se enforcando com um cabo elétrico. No entanto, sua família, incluindo o filho Rolf Hess, alegou que ele fora assassinado para evitar revelações embaraçosas sobre a sua missão de 1941. Como vimos, ele morreu em 87, aos 93 anos, oficialmente por suicídio. Mesmo sua morte deu origem a novas teorias, algumas sugerindo que ele poderia ter sido assassinado. Ao longo de 4 décadas de prisão, jamais esclareceu completamente as motivações da sua fatídica missão de 41. O voo de Hess continua sendo um dos episódios mais misteriosos da Segunda Guerra. Para alguns, foi o gesto desesperado de um homem em declínio, movido por ilusões e transtornos mentais. Para outros,
pode ter sido parte de um jogo político mais profundo, cujos verdadeiros bastidores permanecem ocultos. Em maio de 45, Berlim era apenas um esqueleto fumegante de concreto e aço. A guerra na Europa chegava ao fim em meio ao caos, e enquanto a cidade se desfazia em ruínas, um dos homens mais temidos do Terceiro Reich desapareceu sem deixar vestígios. Heinrich Müller, chefe da Gestapo, que era a temida polícia secreta do Estado nazista, evaporou-se do registro histórico. Sua última aparição ocorreu no bunker de comando na noite de 1º de maio, acompanhado pelos últimos líderes nazistas sobreviventes. Testemunhas lembraram da sua calma quase clínica de uma frase inquietante: "Não serei capturado pelos russos." Depois disso, ele desapareceu completamente. Nenhum documento, testemunho ou pista confiável conseguir rastrear Müller, tornando ele o funcionário de mais alto escalão do Reich, cujo paradeiro permanece um mistério até hoje. Ao contrário de Goebbels ou Himmler, Müller nunca foi figura pública. Seu poder estava nos corredores escuros da burocracia e da repressão. Nascido em abril de 1900 em Munique, ele cresceu em uma Alemanha politicamente instável e nacionalista. Piloto na Primeira Guerra Mundial, ele voltou para casa endurecido, ingressando na polícia bávara, onde ele se destacou pela eficiência implacável na perseguição a comunistas e dissidentes. Essa reputação chamou muito a atenção da alta cúpula nazista. Himmler e Heydrich enxergavam em Müller um executor sem restrições morais. Em 1939, ele já liderava a Gestapo, se reportando primeiro a Heydrich e depois da morte dele a Himmler. Müller não era ideológico ou carismático. Ele era um administrador frio, transformando ordens em operações letais. Da sua base em Berlim, ele dirigia prisões, interrogatórios brutais, deportações de judeus e vigilância política. Relatórios produzidos sob sua supervisão alimentavam diretamente Hitler e a SS, determinando destinos de milhares. Seu poder basicamente estava na eficiência e não na visibilidade. Com a aproximação do Exército Vermelho em abril de 45, o Reich entrava em colapso. Muitos oficiais escolheram fugir ou cometer suicídio. Müller permaneceu firme no bunker. Depois de 1º de maio, a cidade devastada e a guerra finda transformaram sua figura em um espectro histórico. Imediatamente após o fim do conflito, os aliados iniciaram a busca por Müller. Equipes revistaram Berlim, interrogando ex-colegas e vasculhando arquivos destruídos. A dificuldade era prática. Heinrich Müller era um nome comum e dezenas de homônimos confundiam as investigações. Durante anos, americanos e britânicos monitoraram contatos e familiares, revistaram residências e interceptaram cartas. Nenhuma evidência concreta surgiu. Com a Guerra Fria, a atenção se desviou, mas a busca nunca foi oficialmente encerrada. Ao longo das décadas, surgiram inúmeras teorias. Alguns afirmavam que ele fora levado pelo NKVD para Moscou, colaborando com a polícia secreta soviética. Outros sugeriam que ele teria escapado para o Ocidente protegido pelos americanos. Walter Schellenberg, oficial de inteligência do Reich, mencionou nas suas memórias um possível deslocamento de Müller para a União Soviética, mas nada foi confirmado. A captura de Adolf Eichmann em 1960 reacendeu o interesse. Eichmann, subordinado direto de Müller, passou 15 anos escondido antes de ser localizado. Durante interrogatórios, ele disse acreditar que o seu antigo chefe ainda estava vivo, levando a novas investigações sem sucesso. Muitos historiadores sugerem que Müller provavelmente morreu nas ruínas da capital alemã, entre suicídios e combates. A falta de um corpo identificado alimentou especulações por décadas. Um desertor polonês em 61 alegou que Müller teria sido levado a Moscou como colaborador, mas nenhuma prova emergiu. Nos anos 2000, arquivos da CIA e investigações arqueológicas tentaram lançar luz sobre o seu destino. Em 2013, documentos indicaram que Müller poderia ter sido enterrado em uma vala comum no cemitério judaico de Berlim-Milt, mas a ausência de evidências materiais manteve o mistério. A trajetória do Japão rumo à dominação da Ásia, tanto nos anos que antecederam a Segunda Guerra, quanto durante o conflito, girava em torno da figura do imperador Hirohito. Como soberano, ele foi o símbolo máximo do Estado japonês, e sob seu comando, o país empreendeu uma campanha expansionista agressiva, marcada por uma série de atrocidades que se tornaram algumas das mais terríveis da história moderna. Durante décadas, estudiosos têm debatido o verdadeiro papel de Hirohito.
Seria ele apenas uma presença simbólica sem poder real, ou um participante ativo nas ações militares e nos crimes cometidos? Pesquisas recentes apontam para algo intermediário, mas com responsabilidade concreta. Embora ele não detivesse poder absoluto, Hirohito não era inocente. Documentos e relatos indicam que ele tinha pleno conhecimento das ações do seu exército e, em alguns casos, deu consentimento direto para violações graves das leis da guerra. O expansionismo japonês nasceu da combinação de ambições imperialistas e também do militarismo enraizado na ideologia estatal. No shintoísmo oficial, Hirohito era visto como uma figura divina, um líder cujo comando obedecia à obediência incondicional. Essa crença reforçava a ideia da supremacia japonesa e justificava a expansão pelo continente asiático. Já nos anos 1930, o Japão ocupava a Manchúria e também invadiu a China em 1937, movimentos que contaram com a aprovação do imperador, culminando em 1941 no ataque às potências ocidentais. A campanha de expansão foi acompanhada de violência extrema. Tropas japonesas penetraram massacres, pilhagens, trabalhos forçados, torturas e escravidão. Ao término da guerra, milhões de civis e prisioneiros haviam sido mortos sob a autoridade de um soberano venerado como divino. Um exemplo emblemático dessas atrocidades ocorreu em Nanjing, que era a capital chinesa, capturado pelo exército japonês em dezembro de 1937. Durante semanas, milhares de civis e prisioneiros foram assassinados. Estimativas apontam 200 mil mortes. Apesar de Hirohito não estar presente no local, suas decisões criaram um ambiente que permitiu tamanha brutalidade. Em agosto do mesmo ano, ele ratificou uma proposta do exército que removia restrições do direito internacional quanto ao tratamento de prisioneiros chineses, concedendo carta branca para que leis de guerra fossem ignoradas. O comando direto de Hirohito se manifestou também na proteção de figuras chaves envolvidas nas atrocidades. O príncipe Yasuhiko Asaka, tio do imperador, liderava tropas em Nanjing e provavelmente ordenou execuções em massa. Após a guerra, Asaka não enfrentou punição, protegido pela imunidade concedida pelos ocupantes americanos, graças à cooperação de Hirohito com a ocupação liderada por Douglas MacArthur. Assim, enquanto milhões sofreram, alguns perpetradores viveram sem consequências, resguardados pelo peso da coroa imperial. Outro capítulo sombrio envolveu a guerra biológica. A Unidade 731 na Manchúria realizava experimentos letais em humanos desde 1936, sob a autorização pessoal de Hirohito, disfarçada como um programa de prevenção de epidemias. Milhares de prisioneiros foram submetidos a torturas e mortes cruéis. Hirohito recebia relatórios sobre as atividades da unidade e autorizou a sua expansão, fazendo isso, validando o uso de armas químicas e biológicas. Após a guerra, líderes da Unidade 731 foram protegidos pelos americanos em trocas de dados científicos e o papel do imperador permaneceu oculto. A história mostra que Hirohito não foi nenhum fantoche passivo nem um tirano absoluto. Ele demonstrou capacidade de comando. Em 1936, ele interveio para frustrar um golpe militar, mostrando que tinha autoridade sobre seus oficiais. Em 1941, nomeou Hideki Tojo como primeiro-ministro, consolidando a postura militarista do governo. Ele também consentiu em ações que violavam leis de guerra, como o uso do gás venenoso contra forças chinesas, ao mesmo tempo em que evitava o seu uso contra países ocidentais por temer retaliação. Com a rendição japonesa em agosto de 1945, os aliados enfrentaram o dilema de responsabilizar Hirohito. Inicialmente equiparado a Hitler e Mussolini na propaganda alheia, o imperador acabou protegido pelos Estados Unidos, que viram ele uma figura útil para manter a ordem e também conter o avanço de ideologias comunistas. Pressões de países como a Austrália não foram suficientes para levar Hirohito a julgamento. O Tribunal de Tóquio concentrou-se em líderes como Tojo e outros generais, enquanto evidências do envolvimento do imperador foram deliberadamente ocultadas. Oficiais japoneses destruíram documentos e também relatos sobre ordens de Nanjing e também da Unidade 731 foram convenientemente ignorados. A narrativa oficial pós-guerra o retratou como um monarca enganado por conselheiros militares, imagem que moldou a percepção pública por décadas. Hirohito permaneceu no trono sem jamais ser responsabilizado, e a sua reputação de líder passivo dominou a memória histórica por anos. No entanto, novas pesquisas e evidências mostraram que ele teve participação direta e cumplicidade em ações brutais. Devido à destruição de registros e à política de silêncio após a guerra, ainda há incerteza sobre o alcance total da sua responsabilidade, deixando um legado marcado por mistérios
e também controvérsia sobre o seu papel nos crimes de guerra japoneses. Nos últimos capítulos da campanha do norte da África durante a Segunda Guerra, surgiu uma lenda que persiste até hoje: o desaparecimento de uma grande quantidade de ouro em joias saqueadas de comunidades judaicas na Tunísia, supostamente transportadas por uma unidade da SS que estava ligada à campanha de Erwin Rommel. Essa história mistura fatos históricos com mito, fascinando caçadores de tesouros e historiadores ao longo das décadas. A origem da lenda está em eventos reais. Em 1943, durante a ocupação alemã da Tunísia, enquanto o Afrika Korps recuava durante a derrota em Al Alamein, o coronel da SS, Walter Half, comandou ações brutais contra os judeus tunisianos. Suas tropas saquearam sistematicamente a população, confiscando ouro, joias e outros bens valiosos. Um exemplo documentado ocorreu na ilha de Gerba, onde aproximadamente 43 quilos de ouro foram tomados da comunidade local. Ataques em outras cidades como Safax, Gabès, Sousse e Tunis resultaram em mais de 100 quilos de ouro, além de prata e pedras preciosas, transformando o saque em um espólio significativo para o Terceiro Reich. No início de 43, a situação do eixo no norte da África estava desmoronando. Rommel foi forçado a se retirar da Líbia e, em maio, as últimas tropas da Tunísia se renderam. Com a derrota iminente, os alemães tentaram retirar os seus tesouros antes que caíssem em mãos aliadas. Evidências sugerem que Half e a sua unidade transportaram o ouro saqueado para o norte da África durante a retirada, possivelmente para a Itália ou a Córcega, sob então ocupação do eixo. Relatos indicam que Half participou de uma missão secreta à Córcega com seus homens, transportando o saque. Segundo a lenda, oficiais da SS teriam afundado 6 caixas de ouro, prata e joias no mar Mediterrâneo para recuperar mais tarde. Algumas versões afirmam que isso ocorreu deliberadamente para proteger o tesouro, e outras sugerem que ataques de bombardeiros aliados obrigaram os alemães a jogar a carga no mar. Independentemente da versão, as caixas desaparecidas nunca chegaram ao destino final. É importante ressaltar que Rommel provavelmente não teve envolvimento direto com o tesouro. Seu nome se associa à lenda porque os saques ocorreram durante a campanha no norte da África, porque a figura da raposa do deserto capturou a imaginação popular. Historicamente, o ouro confiscado foi obra de Half e da SS, sem evidência da participação de Rommel. O historiador Klaus Michael observou que Rommel e Half provavelmente nunca se encontraram, mas a narrativa dramática da raposa do deserto do tesouro oculto se mostrou irresistível. O mito ganhou força após a guerra. Em junho de 1948, o ex-membro da SS Walter Kerner foi preso na Córcega e confessou ter afundado 6 caixas de ouro na costa da ilha. Ele apresentou um mapa feito à mão, indicando a localização das caixas. O governo francês organizou uma expedição de mergulho, mas nada foi encontrado. Além disso, registros posteriores mostraram que Kerner não poderia estar na Córcega na época, lançando dúvidas sobre a veracidade do seu relato. Apesar disso, historiadores acreditam que ele possuía informações reais, possivelmente obtidas de algum envolvido. Kerner continuou promovendo a história, exagerando quantidades e detalhes, chegando a afirmar que conhecia a localização de 4 toneladas de ouro. O mistério entrou na cultura popular. Ian Fleming, autor de James Bond, se interessou pelo tesouro ao descobrir arquivos de inteligência indicando o desaparecimento de ouro destinado a Berlim. Fleming incorporou o tesouro de Roma no seu romance 007 a serviço secreto da Sua Majestade em 1963. Ao mesmo tempo, caçadores de tesouros reais buscavam as 6 caixas na Córcega. Uma expedição de destaque em 1963, liderada pelo milionário Edwin Link e pelo Lord Kilbride, foi interrompido por ameaças da máfia corsicana. No século XXI, o interesse persistiu. Em 2007, mergulhadores alemães usaram tecnologia avançada para procurar sinais metálicos na Córcega, mas sem sucesso. O pesquisador britânico Terry Hodgson alegou ter localizado o tesouro após 15 anos de estudo perto da cidade de Bastia, mas também não encontrou nada. O consenso histórico é que o ouro saqueado da Tunísia existiu, confirmado por registros e testemunhos de sobreviventes. É provável que o tesouro tenha afundado no Mediterrâneo em 1943 ou sido recuperado de forma secreta no pós-guerra. Teorias apontam que antigos membros da SS ou até mesmo colaboradores franceses podem ter tentado se apropriar dele, mantendo o mistério até hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial,
a Alemanha nazista dedicou esforços científicos à exploração da energia nuclear, motivada pelo desejo de desenvolver armas capazes de alterar decisivamente o rumo do conflito. O objetivo era criar um armamento de destruição em massa que consolidasse a superioridade militar alemã. No entanto, apesar do prestígio dos cientistas envolvidos e também da pressão do esforço bélico, o programa nuclear alemão permaneceu fragmentado, mal coordenado e muito menor em escala quando comparado ao Projeto Manhattan, que foi conduzido pelos Estados Unidos, que culminaria nas bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Apesar disso, rumores persistentes sugerem que nos últimos meses da guerra, a Alemanha poderia ter realizado um teste de dispositivo nuclear primitivo no seu território, numa tentativa desesperada de reverter o colapso iminente. O programa nuclear alemão contou com 2 protagonistas principais: Werner Heisenberg, que era um físico teórico renomado conhecido pelo desenvolvimento do princípio da incerteza, liderava a parte teórica, projetando as bases matemáticas para a reação nuclear em cadeia. Paralelamente, Kurt Denner supervisionava os experimentos práticos, buscando transformar as ideias de Heisenberg em aplicações concretas, como reatores nucleares experimentais e técnicas de separação de isótopos de urânio, avaliando a possibilidade de gerar uma explosão controlada. Apesar da dedicação e do talento desses cientistas, até o final de 1944, a Alemanha não havia conseguido produzir uma reação nuclear sustentada e nem material enriquecido o suficiente para fabricar uma bomba funcional. A escassez de recursos estratégicos, os bombardeiros aliados sobre centros industriais de pesquisa e também falhas de planejamento interno, que dispersaram esforços para armamentos convencionais considerados mais urgentes, limitaram o progresso do programa. Em 1944, os aliados formaram uma força-tarefa para monitorar o avanço das tropas e avaliar a capacidade nuclear alemã. Os relatórios indicavam que os alemães estavam longe de produzir uma arma atômica operacional. Isso permitiu que, em abril de 1945, instalações estratégicas, como o reator parcialmente construído em Hagenloch, fossem ocupadas. Diversos cientistas foram capturados e levados à Inglaterra, detidos na mansão Farmhall, onde suas conversas foram secretamente gravadas. Durante a sua estada em Farmhall, os cientistas alemães se mostraram surpresos com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Nenhum indicou conhecimento prévio de testes nucleares, reforçando a visão de que a Alemanha não havia desenvolvido nem testado uma bomba atômica. Esses registros se tornaram referência histórica sobre a real capacidade nuclear do Terceiro Reich. Ainda assim, ao longo do tempo, surgiram teorias envolvendo Jonas Thal na Turíngia. Entre 44 e 45, a SS construiu ali um complexo subterrâneo secreto, distinto das instalações nucleares de Heisenberg sob controle direto da SS. A função exata permanece incerta. Poderia ter sido um centro de pesquisa avançada, base de operações de última hora, ou planta para armas especiais como mísseis V2 ou outras Wunderwaffen. O comandante local possuía experiência em projetos militares sofisticados, alimentando suspeitas sobre experiências confidenciais de grande impacto. O complexo jamais foi concluído. Com a queda do Reich na primavera de 45, ele foi abandonado. Tropas americanas ocuparam a região em abril, passando-a depois aos soviéticos, que a transformaram em uma zona restrita. É nesse contexto que surgem relatos de um suposto teste nuclear em março de 1945. Uma das testemunhas, Clara Vetter, relatou ter visto um flash intenso seguido por uma onda de choque. Dias depois, moradores teriam apresentado sintomas compatíveis com a exposição à radiação. Ines Vakmuth, trabalhador local, afirmou ter cremado corpos com queimaduras incomuns, enquanto oficiais apenas mencionaram uma nova arma. Alguns defensores da hipótese citam um relatório soviético mencionando explosões com efeitos radioativos e também a análise do historiador Heiner Kahl, que identificou césio-137 e cobalto-60 no solo, possivelmente remanescentes de testes. No entanto, a maioria dos cientistas permanece cética. A Alemanha não tinha urânio ou plutônio suficientes para uma explosão nuclear plena, sugerindo que se houve algo, seria um dispositivo rudimentar ou uma, entre aspas, bomba suja. Documentos oficiais e relatórios aliados não confirmam testes nucleares e Heisenberg e Denner, interrogados, desconheciam qualquer experimento prévio. Em 2006, novas análises no local não encontraram radioatividade anormal
indicando que isótopos detectados anteriormente poderiam resultar de atividades soviéticas posteriores. Ainda assim, algumas anomalias permanecem intrigantes, o que acabou mantendo vivo o debate sobre o potencial oculto do programa nuclear alemão. O suposto teste de Jonas Thal permanece um dos maiores enigmas da Segunda Guerra. Ele ilustra a complexidade da ciência militar sob regimes totalitários, a dificuldade de separar fatos de rumores e também a rede estratégica de interesses nos meses finais do conflito. A história reforça que, além da documentação e da ciência rigorosa, existem zonas cinzentas na história militar, onde o registro oficial é insuficiente, alimentando teorias, conspirações e debates que continuam a fascinar pesquisadores. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso você acredite que esse vídeo lhe agregou de alguma forma, considere nos apoiar com apenas R$10. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.